Israel Ortiz. Aqui, ó, estou com umas larvinhas brancas no grow e bastante moscas. Comprei óleo de andiroba e M5. Qual a melhor forma de usar? Irmão, mais uma vez, né, não sei se você já viu essa indicação, mas eu vou aconselhar usar por fora mesmo, separados, né? Então, o que que acontece? Eles vão atuar quase que de formas diferentes, né, no seu cultivo. Então, o óleo de andiroba, ele vai servir mais como um repelente, tá? E não pense repelente como diminuindo o poder do óleo de andiroba, tá? Mas ele vai ter uma ação repelente ali no inseto. Vão ter algumas pragas que vão chegar a ter um efeito tóxico, né? Mas ele como repelente tem se mostrado também muito interessante. Então você pode estar fazendo a aplicação do óleo de andiroba nas folhas, né? Nas flores não, só lembrando. E se for fazer com larvas, né? Fazer uma camada superficial com um borrifador. Isso vai valer para o M5 também, tá? Então o M5 você vai fazer a mesma coisa. Você vai estar aplicando nas partes aéreas, nas folhas durante o vegetativo e na floração. Aí fica um pouco difícil mesmo, você vai poder só aplicar só no solo. Então, fazendo uma aplicação no solo, você também já sabe que pode fazer parte superficial, tá bom? Carvalho, salve mestre, fala um pouco mais sobre probióticos, sobre os benefícios e a hora de começar a usar. Estamos falando aqui de cultivo orgânico, certo, Carvalho? Estamos falando aqui de você ter um cultivo orgânico, seja um vaso ou uma cama de cultivo, né? Seguinte, rapaziada, o M5, ele vai ser um probiótico, por quê? Porque a gente fala de um efeito mais natural em relação à microbiologia. O probiótico ele tem a ver com essa relação biológica, né? Igual a gente, talvez para quem nunca ouviu realmente esse termo, é a questão ali do Yakult, né? Da cerveja. Então a gente sabe que tem alguns micro-organismos que vão atuar ali na transformação de algumas matérias. Então a gente usa esses micro-organismos para transformar essas matérias no nosso solo, no caso, né, do cultivo, em nutrientes para a planta. Tá? Então, micro-organismos que vão fazer decomposição, micro-organismos que vão ser adjuvantes nessa relação simbiótica. Então, a gente basicamente pega esses micro-organismos, né, engarrafa eles, né, dilui ele, usa o meio da água ali, entre outros materiais, para poder fazer esse efeito. Então, o M5 ele vai ser muito mais um efeito biológico. Então, quando a gente usa pimenta, NIM, né, quando a gente coloca tudo isso, além da gente estar usando os efeitos, vou ter que colocar aqui, né, rapaziada? Vou colocar aqui. Então, além da gente estar usando os efeitos do repelente, né, que vai ter do NIM, da pimenta, de tudo isso aí que é usado na composição, eles também vão ter o efeito da microbiologia que existe nesses locais. Então vamos dizer, o NIM, quando ele é plantado, ele também vai ter uma biologia lá em volta dele, certo? A pimenta também vai ter uma biologia em volta dela, né? Então a gente compila esses materiais e a gente também dá a condição para que aqueles micro-organismos mais fortes, mais resistentes, digamos assim, né, a todos esses materiais, consigam também se desenvolver naquele local. Então o probiótico ele não vai servir somente para a gente fertilizar, entendeu, rapaziada? Ele vai servir para a gente, porra, trazer biologia e gatilhos de biologia ali no nosso cultivo, certo? Isso vai servir a mesma coisa para os outros, tá? Então, aproveitando esse gatilho aí para falar de outros, por exemplo, o fosfato de cálcio. Então, vou te dar um exemplo aqui do fosfato de cálcio. O que que acontece? A gente também vai fazer que essa biologia vai ficar dentro de um veículo também ali, que é a água, né? Vão ser adicionados micro-organismos e vai ser adicionada uma rocha rica em fósforo e cálcio, ou duas rochas diferentes, quem sabe, para que a gente, de alguma forma, micronize ainda mais essas rochas ali dentro, né, que já normalmente são da agricultura, já vem de alguma forma já moídas, né? Então a gente pegar essa rocha moída e micronizar ela, então deixar ela menorzinha ainda, entendeu? Poxa, isso daí é muito legal. Então, isso daí pode ser muito benéfico, né? Isso daí pode trazer assim, resultados excelentes para o cultivo. Mas isso quer dizer que você pode aplicar sem ter nada de fósforo no seu solo, né? A gente não está trabalhando mais com o potássio, o boro e cálcio vai voltar amanhã também, tá? Tá na produção. A gente não precisa aplicar boro e cálcio, então, se eu tenho esse produto? Não é sobre isso, tá? Os probióticos eles vão ter doses homeopáticas, tá? E eu aproveito para dizer que eu estou engajando nesse assunto do probiótico com vocês porque eles têm totalmente a ver com essa questão das pragas, tá? Quando a gente faz uma nutrição dependente ali de alguma forma de certos elementos ou quando a gente coloca ali
muitos compostos ali no solo, desculpa, quando a gente coloca poucos compostos ali no solo e torna eles mais dependentes de forma externa, né? Ou quando a gente usa pouquíssimos ingredientes para tentar fazer uma nutrição muito ampliada, né, da planta, a gente acaba ficando dependente de algumas coisas, tá? Então, poxa, eu coloquei lá no meu solo alguma coisa que tinha boro mais cálcio. Por que que eu tenho que colocar mais? Aqui a gente está trabalhando também uma ativação desse processamento desse boro mais cálcio. Então, às vezes, o seu boro e seu cálcio que está lá no seu solo, eles não estão sendo totalmente quebrados, eles não estão sendo totalmente disponibilizados, né? Vão ter diversas reações biológicas que esse produto aqui, tá, pode estar ativando no seu solo e melhor, ativando também na sua planta, né? Vou colocar uma situação aqui um pouco abstrata, então vou até tirar da tela aqui para a gente falar um pouco mais nós aqui, tá? Ahn, Todo mundo sabe que as raízes são compostas de fungos, né? As raízes são quase que um micro-organismo único, por isso que a gente chama de micorriza, certo? Isso não quer dizer nada sobre o produto micorriza, eu estou te falando que a raiz é micorriza, entendeu? Aquilo não deixa de ser uma atividade biológica, né? O contato com a raiz, com os nutrientes, o contato com outras biologias, da biologia que de alguma forma protege aquela raiz, né? Fica como se fosse aquela imagem de uma áurea, assim, né? Então imagina que a raiz ela vai ter sempre acompanhamento microbiológico ali com ela, tá? Imagina que se um produto que está ali fermentado com boro mais cálcio, fosfato micronizado, por exemplo, né? A hora que a gente joga essa biologia desse local ali na raiz, e a gente também ajuda essa raiz nessa micorriza, né? ah, a ficar esperta ou talvez aguçar a procurar mais, né, desses elementos ou entender que ali também tem uma microbiologia que pode ajudar ela. Então aquilo lá pode estimular diversas reações, tá? Então por isso que eu falo de todo esse contexto, tá? Para vocês entenderem para que servem os probióticos, para vocês entenderem a fundo, tá? Para que eles são usados, tá? Mas eu tenho que reforçar mais uma vez. Não achem que eles são a fórmula, né? Como se fosse um fertilizante mineral. Não tornem os seus. Não, em vez de você tirar uma dependência de um produto que tem, por exemplo, fósforo e trocar pelo probiótico de fósforo, né? Você vai estar fazendo a mesma coisa é, que nada, né? Porque você vai estar. A gente está falando de microdosagens, por exemplo, de fósforo, tá? Mas a gente está falando mais de estimular o fósforo. Então, assim, é um produto ótimo, é um produto ótimo. Mas não achem que ele vai substituir uma alimentação e uma nutrição, seja através de fertilizantes minerais, seja através de insumos no solo.